Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, do 2 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, como já mencionei várias vezes, porque vem essa pandemia sobre a terra e as nações ficam perdidas, Todo mundo correndo atrás de vacinas, de descobrir a cura. Mas Deus está com sua mão no controle de todos, toda a situação. Amém? Eu estava lendo o livro de Joel. O livro de Joel, ele é um livro que nos mostra algumas particularidades que correspondem a esse momento que nós estamos vivendo. Joel, ele significa Jeová é Deus. E a pessoa de Joel foi muito usada, como profeta, para poder trazer aquele povo daquela época algumas coisas estavam acontecendo parecidas, Talvez algumas coisas que possa se comparar com os dias de hoje. Joel capítulo 1, ele mostra uma situação em que o povo estava bem distante de Deus, o povo estava à mercê da vida, correndo atrás dos seus afazeres, distraídos com a vida, com as lavouras, com tudo. E o capítulo 1, ele diz assim: ouve vós, anciões, e escutais todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, desses a outra geração, passando de geração em geração o que aconteceu. Ele diz assim: olha, sobre a lavoura, a plantação, o que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Então não ficava nada da lavoura. A largata vinha, comia as folhas. Vinha o gafanhoto, comia os talos, os galhos. E aí a locusta vinha e comia o tronco. E o pulgão vinha e corria o resto. Quer dizer que em pouco tempo a lavoura ficava deserta. Mas no capítulo 2, ele diz que houve muito fogo. Versículo 1:19, ele já diz: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama o abrasou todas as árvores do campo. E o 20, ele diz: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha que situação que estava desta época, Não havia sobrado nada. Até os animais do campo, eles estavam bramando
né, porque estava tudo seco, sem água, os rios secaram e estava vivendo uma situação muito difícil. O capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O fogo, a brasa, né, comia tudo. Nós vemos aí, né, tantos lugares falando de gafanhotos, né, nos últimos dias, e de fogo, né, pondo fogo em tudo, mas nada se compara com esta época em que a terra ficou, né, desolada, né, de tanto coisas ruins que estavam acontecendo. E no 5, como eu falei, diz assim, ó, versículo 5 diz assim, ó: como o estrondo de carro sobre o cume dos montes, irão eles saltando como o ruído de chama de fogo, que consome a pragana como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como tisnadura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sob a mesma espada arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á, são os céus, o sol, a lua, e enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque o poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O que acontece é que Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Diante do seu amor há justiça. Então, meus queridos, depois de tudo isto, em que Joel falou que aconteceu naquela época em que eles estavam profetizando, e ele ainda vem mais. E ele diz assim, olha, no versículo 17, 2:17, ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre nos alpenes no altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre o povo: onde está o seu Deus? Aí Deus reverte a situação. Então o Senhor terá zelo da terra e compadecerá do seu povo. Versículo 18. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, deles sereis fartos, e vos entregarei mais ao pobre entre as nações. E ele continua, ele diz assim: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhas de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, ensinador da justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia,
no primeiro mês. Queridos, que palavra! E ele diz mais: e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto. E restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lagosta, pelo pulgão, pela oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então Deus aqui ele restaura, é uma promessa de fartura, né? Ele diz assim: comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para conosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo não será envergonhado para sempre. Queridos, logo a seguir, né, vem a promessa do Espírito Santo. Vem o Pentecostes, a promessa do Pentecostes, no Joel capítulo 2, né, o que aconteceu em Atos. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: é que houve um tempo em que Deus castigou a terra, né, desta maneira, com fogo, e com gafanhotos, com, né, a locusta, o pulgão, a oruga. Ele castigou a terra com muito fogo, né? Mas ele restaurou tudo isso. Eu creio que nós estamos vivendo dias parecidos no sentido de que é uma amostra do que aconteceu aqui. Deus está falando: olha, eu estou vendo tudo o que está acontecendo entre vocês. Eu estou vendo o coração de cada um de vocês. O que vocês têm feito? Vocês têm menosprezado a minha palavra? Vocês têm se afastado dos meus caminhos? E vocês têm praticado a iniquidade, o pecado? Por isso, eu vou mandar para vocês alguma coisa para que vocês possam abrir os olhos e saber que eu estou no controle de tudo. Amém? Fico com essa palavra, uma palavra simples, né? Mas é para nós lembrarmos que o que está acontecendo já aconteceu e pode acontecer, porque Deus está acima de tudo. Mas principalmente, dentro da promessa de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus hoje que nos ajuda, que nos guia, que nos controla, que não nos deixa cair como esse povo caiu no pecado. Amém? Porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Amanhã tem mais, se Deus quiser.